pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho sobre formas de disseminação de metástases hepáticas, tá? E tentar direcionar determinados diagnósticos do tumor primário. É bom que vocês entendam que 25% das doenças oncológicas elas se manifestam pela imagem secundária, pela doença metastática e não pelo tumor primário. Tá? Isso vai ser importante porque a análise dessa apresentação metastática muitas das vezes pode direcionar que tipo de tumor primário o paciente tem. Então vamos lá, tratava esse paciente do sexo masculino, um homem, 32 anos, com quadro de dor abdominal inespecífica, 1 ano de evolução, relatava perda ponderal de 5 kg nos últimos 6 meses, realizou um exame de ultrassom que identificou múltiplos nódulos hepáticos hipo e hiperecogênicos. Foi solicitada uma ressonância magnética do abdômen para esclarecimento de diagnóstico e ele fez esse exame com a gente. Então vamos ao caso. Então vou começar aqui analisando o caso com vocês, a gente avaliando primeiro a ponderação T2 no plano coronal e já chama atenção incontáveis formações nodulares hepáticas, um fígado de tamanho aumentado, tá? Com incontáveis nódulos hiperintensos, tamanhos variados, com disseminação em todos os segmentos, uma distribuição randômica, né? Parecia ter mais doença metastática do que propriamente tecido hepático viável livre de doença. Plano axial, mais ou menos o mesmo raciocínio, e a ideia que se tinha era uma desproporção de tanta doença nodular no fígado para pouca doença fora do fígado. Era questionável a presença de alguns linfonodos, tá? Aumentados, sim, no reto peritônio, no hilo hepático, talvez um pouco de líquido perihepático, né? Talvez um discreto espessamento do peritônio. Né? Esse paciente também fez uma TC de tórax que não tinha lesão, mas o que realmente chamou nossa atenção foram incontáveis formações nodulares hepáticas disseminadas pelo parênquima. Alguns desses nódulos, como vocês podem ver aqui, eles já determinavam uma ectasia de via biliar por efeito compressivo, tá? Vamos mostrar para vocês aqui na ponderação em fase fora de fase, ela também é importante para a gente excluir determinadas etiologias. Então, ó, vamos seguir aqui o em fase fora de fase. É uma lesão que tem hipossinal T1 em fase e fora de fase, então esses nódulos não têm evidência de gordura na sua constituição, a gente já limita alguns diagnósticos diferenciais, ok? Tá? Vamos dar continuidade, vou mostrar para vocês aqui na difusão, tá? Então, eu estou na difusão já no maior valor de B, nitidamente tem um hipersinal no maior valor de B e chama atenção um hipossinal mais na periferia da lesão, estão vendo? Deixa eu pegar uma lesão aqui que mostre bem e vou ampliar ela aqui para vocês. Ó. Então, como a gente, por exemplo, pega essa lesão, ó, repara que essa lesão ela tem nitidamente um comportamento de hipersinal no maior valor de B e quando a gente olha, né, para a periferia dessa lesão, ela tem um baixo sinal no mapa de ADC, demonstrando que, ao menos na periferia, ela tem uma restrição à difusão. Na parte central, repara que o sinal cai na difusão e ele fica um sinal mais elevado aqui no mapa de ADC, sugerindo uma difusão mais facilitada em relação à sua periferia, ou seja, maior quantidade de células na periferia e talvez uma área será de liquefação, de menor celularidade com algum grau de liquefação, tá? Talvez seja interessante a gente ver o estudo pós-contraste, tá? No estudo pós-contraste, que eu vou botar aqui de imediato, a gente vai observar, ó, eu vou botar para vocês, vamos botar aqui, uma fase sem contraste, vamos botar a fase arterial, vamos botar a fase portal aqui, ó, tá? Então, essa lesão é uma lesão que pegou muito pouco contraste na fase arterial. Então, é uma lesão de comportamento hipovascular, tá? O que chama a atenção dela, talvez seja algum grau de realce anelar contínuo, tá? O realce anelar contínuo, ele é muito usual em tumores de origem de adenocarcinoma de colo reto e de pâncreas. São muito comuns esse tipo de lesão. Mas efetivamente são lesões que se impregnam pelo meio de contraste venoso e quando a gente observa em fase tardia, vou mostrar aqui para vocês a fase mais tardia que eu tenho, tá?
nessa fase mais tardia, algumas lesões ainda não impregnaram na região central, mas chama a atenção um halo de hipossinal na periferia, estão vendo? Ó? É o que a gente chama de lavagem periférica. A lavagem periférica é um dado que aumenta em muito a suspeição para a doença metastática. Há artigos colocando isso quase que patognomônico de doença metastática. Eu não gosto muito desse termo de patognomônico, né? Mas confesso para vocês que depois que eu li esse artigo, eu acompanhando pacientes e avaliando por imagem de pacientes, boa parte dos pacientes com doença metastática eu consegui surpreender a existência de lavagem periférica, tá? Além disso, né, eu vou deixar esse T1 e T2, vou voltar aqui, deixar esse T1 pré e pós-contraste, eu vou voltar aqui no T2 e vou mostrar para vocês uma outra alteração, tá? Mediante um fígado, gente, com muita lesão, com restrição de fusão, impregnação anelar, né, padrão de lesão tumoral e com disseminação, né, randômica da sua distribuição, a gente tem que pensar em doença metastática. Quando essa doença metastática ela ocorre desproporcionalmente no fígado e não ocorre em outros vísceras, ou não ocorre mesmo, ou ocorre de forma desproporcional, então falei para vocês que eu vi alguns linfonodos, né, aumentados de volume no ilho hepático, mas muito mais doença no parênquima hepático. Então, dessa maneira de apresentação, a gente tem que pensar que essa disseminação hepática, ela não foi uma disseminação usual, tá, de doença metastática. Ou seja, ela veio pela principal forma de vascularização do fígado, que é pela veia porta. Então, uma disseminação mesentérico-portal que nós chamamos, tá? Então, essa disseminação mesentérico-portal, ela ocorre secundária a tumores que tem como drenagem o sistema mesentérico venoso. Quais seriam eles? Principalmente o intestino, principalmente os tumores coloretais, seguido aí de tumores de pâncreas, né? E por fim, alguns tumores de estômago e de intestino delgado, ok? Então, a gente fez inclusive fiz um estudo da pelve desse paciente, eu não consegui surpreender lesão metastática na pelve, mas a gente já identificava esse tipo de alteração que eu quero mostrar para vocês. Então a gente observa aqui, primeiro na ponderação T1 com supressão de gordura pré-contraste, o pâncreas muito bem individualizado, e uma área aqui, ó, na cauda do pâncreas, com o sinal da garra, né, o pâncreas abraçando essa lesão na cauda pancreática. Essa lesão é uma lesão marcadamente hipovascular, a gente observa aqui na fase arterial, e na ponderação T2 a gente observa, ó, que na cauda pancreática tem uma lesão sim, com um sinal mais elevado, um sinal muito próximo, inclusive, da doença metastática. A gente seguindo esses cortes, a gente vê que a porção mais distal da cauda, ó, que está aqui, ó, ela tem, na realidade, uma atrofia com uma ectasia do víscero. Então, é uma lesão que pega a cauda, mas ela permite a gente observar a porção mais distal ainda da cauda, ainda dilatada, ok? Então, esse raciocínio nos induz que essa lesão pancreática era a lesão primária, uma lesão hipovascular, com esse tipo de comportamento, a apresentação do adenocarcinoma é a mais viável, e esse paciente teve uma disseminação hepática maciça, principalmente por uma probabilidade de invasão, né, do sistema venoso. Quando a gente observa esse sistema venoso, vou mostrar aqui para vocês, esplênico, a gente observa que o tumor, né, ele vai comprimir a veia esplênica, então a veia esplênica passa aqui, ó, olha como ele comprime a veia esplênica, quase que eu não vejo a veia esplênica, tá? Vou mostrar aqui, talvez nessa sequência aqui fique um pouco melhor, né? Aqui, ó, que vai ficar um pouco melhor. Então a gente vê nitidamente a veia esplênica tá vindo aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Olha como ela sofre uma interrupção nesse momento. E já o desenvolvimento de colaterais. Então, dessa forma, possivelmente houve disseminação via veia esplênica, sistema mesentérico portal para o interior do fígado, gerando uma desproporção de doença metastática em relação ao restante dos órgãos do paciente, ok? Então, vamos voltar ao caso. Então, em termos de laudo, olha como a gente colocou. Eu já comecei com um tumor primário, tá? Então, formação expansiva, medindo tanto na cauda do pâncreas, comportamento hipovascular, baixo sinal na ponderação T1, sinal elevado, porém discretamente elevado, né, na ponderação T2, não era aquele sinal, por exemplo, de tumor neuroendócrino, tá?
com ectasia do ducto vício distal, aquele bem distalzinho que eu mostrei para vocês ao nível da cauda. O aspecto é de tumor primário do pâncreas, devendo considerar a possibilidade de adenocarcinoma como mais viável, veia esplênica afilada, íntimo contato com a lesão pancreática, mal identificado com as colaterais periesplênicas. Possivelmente foi aí a via de disseminação dessa lesão. O fígado de dimensões aumentadas, né, contornos regulares pela presença de incontáveis nódulos hipovasculares, dimensões diferentes, por vezes confluentes, quase que a totalidade do parênquima hepático é comprometida por esses nódulos e tem um comportamento de sinal e de vascularização muito similar ao que a gente observa na lesão supostamente primária. Tá? Então, o aspecto é de secundarismo no parênquima hepático. Além disso, esse paciente tinha os linfonodos, que eu mostrei para vocês, e tinha um líquidozinho ascítico com espessamento peritoneal, podendo ser comprometimento secundário peritoneal. Então, gente, eu queria discutir com vocês algumas formas de disseminação de doença metastática, tá? E aqui eu coloquei as principais. Esse artigo é um artigo antigo, eu já tinha lido ele, mas mediante esse caso eu me reportei ele de novo, né? Porque ele é um artigo bem didático da JR, que ele fala as principais, não são todas, mas são as principais formas de disseminação de doença metastática. Então, a principal é a hematogênica, tá? Que ela pode ser tanto arterial, um exemplo são os metástases pulmonares, tá? Como venosas, e a metástase venosa, assim, das mais frequentes que a gente vê é a disseminação pelo sistema esplênico mesentérico portal para o interior do fígado, tá? Uma metástase venosa, os principais tumores primários que fazem isso, coloretal, pâncreas, estômago e intestino delgado. Disseminação linfática, os gânglios, os linfonodos secundários, disseminação através de cavidades celônicas, uma situação muito comum são os tumores do ovário determinando implantes peritoneais ou mentais. Por contiguidade, o colo uterino faz muito isso, né, para paramétrio, para ter superior da vagina. Perineural, gerando quadros álgicos importantes, filtração de plexo celíaco, né? Então, por via, né, perineural, ele compromete, né, diferentes sistemas neurais da cavidade abdominal. Pelo espaço cérebro-espinhal, né, o GBM, fazendo a drop metástasis, né, determinando metástase exclusiva para a medula, né, para o canal raquiano, e de cavidades epiteliais de superfície, como tumor de urotério, né, a gente vê aquele tumor lá na pelve renal, ele disseminando até, por exemplo, a bexiga. Os pontos de aprendizado que eu gostaria que vocês levassem dessa apresentação, quando a gente tem evidência de múltiplas lesões sólidas com difusão restrita no fígado, eu tenho que pensar na possibilidade de doença metastática. Repare que eu falei lesões sólidas, tá? Se eu tivesse a presença de lesões liquefeitas no fígado com difusão restrita, eu teria que pensar em doença infecciosa, em múltiplos abscessos. Bom, quando a gente tem múltiplas metástases hepáticas com poucas ou nenhuma lesão metastática em outro órgão, a gente tem que pensar na forma de disseminação mesentérico portal desse tumor primário, determinando as metástases hepáticas. Tá? E aí, quando tem esse tipo de apresentação, o principal tumor primário relacionado é o carcinoma coloretal, seguido do adenocarcinoma de pâncreas, do carcinoma de estômago e do carcinoma do intestino delgado. Ok? Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil e um abraço a todos.